Olá, sou a professora Sandra Celino, professora de redação, especialista no gênero redação do Enem. Estou aqui com você para mais uma aula e hoje o nosso tema é 3 mentiras e 3 verdades sobre a redação que aprova. Isso aí, você hoje vai aprender, vai ouvir 3 mentiras que provavelmente você já deve ter escutado ou lido em algum lugar sobre isso, que falam que para o aluno ter aquela redação que aprova é necessário ele seguir essas orientações. Contudo, todavia, entretanto, durante os meus 25 anos aí de profissão, de sala de aula, algumas dessas falas que circulam por aí, elas não são verídicas ou não se aplicam, não é regra, tá? A todos. Pode ser que para alguns funcione, mas para outros não. Então vamos à nossa primeira mentira, a primeira mentira que você ouve aí. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a relação que há entre leitura e escrita. Eu já trabalhei aqui no meu canal com um tema, uma redação, aliás, eu já trabalhei aqui sobre... Eu acho que eu fiz um collab. Eu convidei um professor para nós conversarmos sobre essa questão de leitura e escrita. Qual a relação que uma tem a ver com a outra? Eu quero desmistificar para você o seguinte. Não sei se eu já contei aqui que eu já trabalhei na alfabetização. E quando estamos lá na alfabetização, é fundamental que o nosso aluno saiba o quê? Que ele aprenda primeiro a identificar, que ele leia as letrinhas, as palavras, entenda, saiba localizá-la em diferentes contextos, para depois ele aprender o quê? A escrever. Eu estou passando por este processo com a minha filhinha de 3 anos, olha só. Eu fiquei super feliz, é claro que eu deixo à vontade, temos livros aqui para tudo quanto é lado, ela está sempre assistindo a vídeos educativos, e quando a primeira vez que ela chegou para mim e mostrou, olha mãe, o A, eu fiquei assim, uau, você já conhece o A? Aí ela veio, ó, o S, e ela foi falando as letrinhas que ela já havia aprendido só de ouvir, assistir. E o que logo eu já fui fazendo o seguinte, vamos identificar esse A em diferentes contextos. Aí onde eu mostrava, ela acertava, é o A, é o S. Só que para escrever, aí é bem difícil, porque ela não tem ainda a coordenação motora fina bem desenvolvida. E então estou eu a ensiná-la a manusear, a usar o lápis, a cortar, a fazer bolinha, aquelas atividades que quem tem uma criança em casa, ou quem é mãe, ou quem tem um irmão, um primo, um sobrinho, já deve ter visto isso. Que a criancinha ela precisa desenvolver essas habilidades. Então o que isso tem a ver com o tema dessa aula? Lá na alfabetização, você aprende primeiro a ler, a identificar as letras e depois contextualizar. E só depois você vem com a escrita. Agora, depois de adulto, para você aprender a escrever, você tem de saber, você tem de ler muito. Então, que relação tem a leitura com a escrita agora você, já na sua fase adulta? Eu já tive alunos, por exemplo, que chegavam na sala, eu chegava à sala, o aluno estava com livros, esses livros de trilogias, né, livros com 300, 400 páginas, e aluno leitor. Só que na hora de produzir, na hora de escrever, esse aluno tinha algumas limitações, tinha algumas dificuldades. Ao passo que já havia colega na sala que era aquele assim da área de exatas, não gostava muito de ler, mas quando ele pegava um texto, ele desenvolvia dentro da sua lógica rapidamente, trabalhava a estrutura e ia embora. E o outro, que era leitor, tinha as suas dificuldades. Então, o que eu posso dizer, então, a partir dessa experiência que tenho? Eu posso afirmar que leitura tem de ler muito para conseguir escrever bem? Claro que vai depender do que é escrever bem para você, certo? Agora, você quer escrever bem um texto que te aprova. Então, se o contexto aqui é a escrita que aprova,
Para você produzir a escrita que aprova, você precisa ler muito? Então, essa é a nossa primeira mentira que nós vamos desconstruir essa noite. Então, ler muito é pré-requisito para redigir uma redação que aprova. Isso que muitos falam. Quando, na verdade, não é bem assim. Certo? Como eu falei aqui para você, que eu já tive alunos leitores, mas que na hora de produzir tinham as suas dificuldades. Ah, Sandra, então você quer dizer que a leitura não auxilia em nada? Olha, não coloque palavras em minha boca, não foi isso que eu quis dizer. Eu só quero dizer a você que você não pode se orientar por essas falas soltas que às vezes você identifica por meio de uma live ou por meio de um blog, certo? E aí você fala, não, eu preciso ler muito para conseguir produzir bem. Mas não é bem assim. Eu, no meu curso, inclusive, até mostro para os meus alunos que é uma redação do Enem que tirou aí uma nota excelente, uma nota 1000, certo? E que, na verdade, aquela redação não tinha muitas questões de citações, muitas questões de repertório, que é o que preocupa muito o aluno, porque ele associa a ler muito, porque ele acha que ele precisa desse repertório. Mas à frente eu vou falar sobre essa questão de repertório aqui nessa live, então não saia daí, tá? Então, essa primeira mentira de que ler muito é pré-requisito, então vamos desconstruir isso. Por quê? Porque vem a primeira verdade que combate essa mentira. O aluno, para escrever a redação que aprova, ele precisa ter uma grande chave para escrever essa redação. E que chave é essa? É a estrutura. Você vai conseguir desenrolar a sua escrita a partir do momento que você identifica, que você conhece o gênero que está sendo cobrado, a estrutura da redação que está sendo exigido de você num concurso, ou numa sala de aula, ou em vários contextos aí sociais. Por isso que no documento que nós temos, que o MEC disponibiliza, né, os parâmetros curriculares da Nacional da Educação, nos parâmetros curriculares, nós temos lá que, nas aulas de língua portuguesa, o professor, tudo tem de partir do texto. O aluno precisa ter contato com diferentes gêneros que circulam na sociedade. Por quê? Porque ele precisa ter intimidade, identificar a estrutura desse gênero, ver em qual o contexto que esse gênero circula. Porque quando ele estiver naquela situação, ele vai saber, olha, estão pedindo que eu faça um texto escrito. Então, neste contexto, nessa situação, eu sei que eu devo escrever, então, o gênero X ou Y. Mas vamos usar aqui aquela questão de vestimenta. Se você foi convocado, olha o termo, convocado, até a própria palavra já inspira assim, um termo, nossa, eu fui convocado. Se você foi convocado para ser testemunha de algo, vamos usar assim, frente a um juiz, vamos usar, não um testemunho de casamento, que também você vai ter de ter uma vestimenta diferente. Mas vamos pegar esse termo, você foi convocado, você não tem como fugir a isso. E você vai se preocupar com a sua aparência, porque nesses ambientes você não vai entrar com qualquer tipo de vestimenta. E é claro que você vai se policiar também na sua oralidade, porque você sabe que para aquele contexto exige de você um certo nível na produção do seu texto oral. Você vai se preocupar com a sua fala. Então, você vai se preocupar até com a vestimenta. E da mesma forma, quando você está lá na sala de aula, a gente ensina aqueles vários gêneros. Para quê? Para quando você estiver em determinada situação, você saiba como agir. Não, aqui estão pedindo que eu faça um requerimento, aqui estão pedindo para que eu faça uma carta, aqui estão pedindo para que eu faça um artigo de opinião. Então, esses tipos de gêneros você aprende lá na escola para que você depois, quando sair de dentro dos muros escolares, né, você possa identificar em qualquer ambiente como agir, como falar, como escrever, tá? E quando você consegue identificar isso, mesmo que você não tenha o hábito da leitura, mesmo que você não leia todos os dias, religiosamente, 10
capítulos, um capítulo, uma página, não sei. Se você não tem esse hábito, mesmo que você não tenha, mas se você sabe como agir em diferentes contextos, na hora de produzir um texto, se você sabe a estrutura desse texto, você vai conseguir se sair bem. E na redação do Enem é assim. A redação que aprova, a redação que dá aquela nota que o aluno espera, é aquela redação que você sabe o que deve ser feito em cada espaço. Ó, aqui é a introdução, aqui é o desenvolvimento, aqui é a conclusão. E dentro de cada uma dessas partes, o que espera de mim? Na introdução eu posso usar uma citação, na introdução eu preciso usar um conectivo que dá a ideia de quê? De adversidade, de conclusão. Então, se você tem essas ideias do mecanismo linguístico que você vai usar, da palavrinha, né? Vamos sair aí da teoria, mecanismos linguísticos, muito assim teóricos, mas se você consegue identificar qual é a parte que precisa ser encaixada ali, porque se você pegar o texto como um quebra-cabeça, tá? Então, cada parte se encaixa. Por mais que você tente colocar uma peça diferente, você vai ver que não vai ficar legal, tá? Vai desconstruir toda a sequência, principalmente aqueles quebra-cabeças que você tem 200, 300 peças e muitas são parecidíssimas que acaba ludibriando, né? Assim, você olha, não, é isso aqui. E chega um momento da montagem que você vai olhar e falar assim, pô, não é aqui, tá errado. E aí você vai ter de ir lá e tirar, porque senão não vai encaixar, você não vai conseguir realizar aquele todo. E com o texto é assim, a produção textual. Cada parte, a estrutura, por exemplo, da redação do Enem, tem partes muito específicas que você precisa se atentar a cada uma delas, certo? Então, para a primeira mentira de que você tem de ler muito, desconstruímos com a verdade de que você sabendo a estrutura, você consegue sim desenvolver um bom texto. Vamos para a segunda mentira que você ouve com muita frequência. Que para desenvolver a redação que aprova, você tem de decorar. Isso aí. Você precisa decorar muitas frases, você precisa ter um ótimo repertório, um excelente repertório. Então, isso é uma mentira que circula. Sandra, é importante ter um repertório? É claro que sim. Porém, essa questão do decorar, de ter um repertório vasto, não é o que vai dar a você a habilidade da produção da redação que aprova. Porque você viu na chave anterior que é necessário o quê? Saber muito bem a estrutura. Porque de nada adianta você ter muitas frases decoradas, muitos textos, se você não consegue encaixá-los corretamente. Se você domina a estrutura, basta uma citação. Basta uma citação para que você consiga desenvolver o seu texto com propriedade, com autoralidade. Eu vou falar sobre isso mais à frente, sobre essa questão da autoralidade. Então, não se deixe levar por essa mentira de que o seu repertório tem de ser vasto. Sandra, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, tá? Sobre repertório. Onde que eu busco, onde eu identifico, como que eu faço para ter repertório? Repertório é tudo aquilo que faz parte da sua vivência. Pode ser uma letra de uma canção, pode ser um texto bíblico, um texto poético. Inclusive, até falando da questão da Bíblia, esse ano nós tivemos eu até publiquei também aqui, uma aluna que tirou nota 1000 fazendo citações de textos bíblicos. E muitos alunos me questionam, falam, Sandra, será que se eu colocar a Bíblia eles não vão achar que eu estou envolvendo religião no meu texto? Então, leitura de texto bíblico não está relacionada à religiosidade. Porque a Bíblia é um livro milenar, de sabedoria milenar, tem muitos textos ali interessantes que você pode encaixá-los em vários contextos. E essa aluna, ela fez isso. Ela encaixou textos bíblicos e conseguiu tirar a nota 1000. Então, às vezes, uma frase que você sabe, um evento que aconteceu, você consegue encaixar na sua redação, isso pode sim te levar à redação
que aprova. Não estamos aqui falando de redação nota 1000. Eu usei o exemplo da aluna, porém nós sabemos que a redação que aprova é aquela que te permite entrar onde? No curso que você deseja. Tem aluno que entra no curso tão sonhado com 800 pontos, com 900, com 700, até 680. Eu já tive aluno que passou em Direito numa faculdade aqui da cidade com 680 na redação. Então a redação que aprova é aquela que permite a você entrar no curso que você deseja. E você precisa, então, saber que não é essa questão de estresse, de ficar estressado para decorar, para ler muita coisa, porque hábito de leitura, nós sabemos que muitos não têm. E aí o aluno ele se sente na obrigação de ler. E se a leitura ela é obrigatória, não fica legal. Você vai fazer isso sem se ater ao que é fundamental. Ler e entender o que você está lendo. Então, para desconstruir essa mentira de que você precisa ler muito e decorar, nós temos a outra verdade, que você pode ler pouco sim, porém você tem de ler e entender aquilo que você está lendo. E quando eu falo aqui ler, preste atenção, a leitura ela está muito além de somente a decodificação dos símbolos, dos sinais que a gente identifica. Eu falei aqui no início dessa live sobre alfabetização, que o aluno ele aprende a letra A, a letra S, depois ele aprende a juntar, depois que ele entende, que ele compreende, que ele vai para a escrita. Agora, quando você está no ensino médio para fazer a redação que aprova, você pode usar a leitura, não somente a leitura dos códigos linguísticos. Você pode usar a leitura no seu contexto maior. Por quê? A aluno fala, Sandra, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade para interpretar. Quando muitos falam assim, Sandra, eu leio e não entendo. Alguns teóricos falam que se você lê e não entende, você não leu. Você só decodificou. Você sabe que aquela palavra ali a palavra é casa, ou a palavra é igreja, ou a palavra é escola. Só que você não atribuiu sentido. Quando usamos o verbo ler, para a teoria, ler é atribuir sentido, certo? E aí acontece que muitos alunos não atribuem sentido. O fato de não ter o hábito da leitura e quando lê somente quando pega um texto é para uma questão de escola, porque o professor exigiu, se aí ele já coloca aquele bloqueio, eu não gosto de ler, eu não sei ler, eu não sei como ler. Na verdade, todos nós somos bons leitores e eu vou te provar isso. Como que eu posso, Sandra, esse ano nós já estamos hoje 5 de maio, eu não li ainda um livro. Sério, você não leu um livro, mas você não leu mais nada, tem certeza? Se você está no celular, para poder entrar aqui nessa live, você lê o meu nome. Redação com Sandra Celino está ao vivo. Ou para você conversar com alguém hoje, você deve ter procurado o nome, você identificou. E leitura não é só isso, como eu estou dizendo. Hoje você pode ter lido o quê? Uma situação na sua casa. Você pode ter lido a fisionomia da sua mãe, do seu pai. Eu estava conversando com uma colega esses dias, por exemplo, o adolescente. Às vezes eu tenho um filho adolescente e ele sabe muito bem quando me pedir uma coisa. Se ele chega pra mim e fala, mãe, você tá bem? Aí eu já falo, o que você quer? Pelo tom dele, se ele pergunta se eu tô bem, é porque ele quer saber se ela está bem, eu posso pedir o que eu quero. Às vezes ele chega, olha, pelo jeito dele chegar, eu já falei, vem pedindo alguma coisa. Então, o jeito de abrir a porta, o jeito de olhar, o sorriso que ele passa, eu já falo, quer algo. Então, isso é uma leitura e você faz essa leitura. Você lê a situação dentro do seu lar, a situação, a relação com sua mãe. Quando você vê que ela não está bem, você fala, mãe, o que aconteceu? Você não está bem? Pai, o que aconteceu? Então, você consegue fazer essa leitura. Então, a leitura está além de só dessa decodificação dos símbolos, dos sinais gráficos. Então, você consegue ler, olha, o tempo hoje parece que vai chover. Você leu, você fez a leitura. Quando você vê uma pessoa vestida com determinada roupa, você fala, essa pessoa aí, o estilo dela é esse, o estilo dela é aquele. Ou pela roupa, você fala, essa roupa não combinou porque a idade dela não está de acordo. Então você vai fazendo leituras, fazendo inferências.
E quando você chega lá na prova para fazer uma redação que aprova, você precisa manipular essa sua habilidade. Você precisa, ao ler aquela palavra que está ali, aquela frase, aquele título, o tema da redação, você precisa ler e já na hora fazer inferências, associações com outras situações já vivenciadas por você. Porque você, quando vai para fazer uma avaliação externa, seja até mesmo na sua escola, ou um concurso público, ou até mesmo a prova do Enem, você já produziu em outros momentos, você já ouviu sobre aquele tema, tá? Então você precisa, na hora de ler, atribuir o sentido àquilo que você está lendo. Olha, Sandra, eu não tenho hábito. O que é hábito? É aquilo que você faz rotineiramente, né? Assim, todos os dias. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito da leitura. Eu leio o texto bíblico todo dia e eu tenho o hábito de postar aqui o versículo que eu leio todo dia. Então, a primeira coisa que eu faço pela manhã, leio o texto bíblico e já posto aqui na rede social. O dia que eu não posto logo cedo, assim, você já pode ter certeza. A Sandra hoje levantou e não leu. Alguma coisa interrompeu essa sequência da Sandra. Porque quando eu levanto, às 5, 6, no horário que eu acordo, a primeira coisa, já coloquei aqui o texto que eu li naquele dia. Aí eu fico só nessa leitura? Não, eu leio outras coisas porque eu gosto, porque eu preciso. Agora você que não tem esse hábito, você precisa o quê? Tudo bem que quando eu falo assim, você precisa, aí dá aquela ideia de obrigação. E eu tô aqui falando pra você que não é uma questão de obrigatoriedade. Você sente essa necessidade, ou você gosta e você lê porque você vai fazendo associação e sabe que você precisa daquilo em um outro contexto. Então você precisa desconstruir a ideia de que tem de ler muito, tem de decorar muita coisa, pela ideia de que eu posso ler pouco, porém eu preciso atribuir sentido àquilo que eu estou lendo. Sandra, dá uma dica aí, ajuda aí, tá? Eu não gosto de ler, mas depois do que você falou, eu vou começar a ler pelo menos um versículo por dia. Então, leu aquele versículo, achou complicado? Marca qual a palavra que você não entendeu. Leu aquele versículo, achou complicado? Foi um só que você leu? Lê o anterior, leia o que vem depois. Faça um link entre um e outro para que você consiga atribuir um sentido geral. Eu já trabalhei aqui, já dei esse exemplo que uma vez um professor chegou para mim e falou assim: Sandra, é correto pegar o filho e bater a cabeça dele na pedra? E eu na hora falei, claro que não. E ele, você é muito ignorante, Sandra. Falei assim, como assim? Então, ele usou o termo ignorante, então ignorar. Você está desconhecendo algo que é importante. E está na Bíblia isso e eu te provo. Falei, eu nunca li isso não. Embora assim, eu já tivesse lido a Bíblia 2, 3 vezes. Mas claro que eu não decoro tudo. Não tem como decorar. E aí ele foi lá, abriu um texto bíblico e mostrou. Estava dizendo realmente, abençoados são aqueles que pegam os seus filhos e dão com a cabeça deles nas pedras. E aí ele olhou pra mim e falou assim, e agora, o que você me diz? Aí como a Bíblia estava na mão dele, eu pedi a Bíblia, li o versículo anterior e li o posterior. Aí eu falei assim, mas isso aqui tem um contexto. Aqui está falando isso para aqueles que eram inimigos do povo de Israel, para aquele povo que havia maltratado, feito isso e aquilo. Então, aí eu expliquei, ele falou assim, muito bem, Sandra. Você não é tão ignorante quanto eu pensava. Ele ainda falou assim. Então, texto sem contexto é pretexto para erro. Então, toda vez que você pegar o texto, menor que seja, leia, procure fazer associações, procure atribuir sentido ao antes, ao depois, a que aquele texto está relacionado. Então, é muito importante nós fazermos essas associações. Então, é interessante essa questão da leitura, então, mesmo que seja pouco. Leia pouco, mas atribua sentido àquilo que você está lendo. Então essa é a segunda mentira que nós temos aí desconstruída por essa verdade. A segunda mentira então é que você tem de ler muito e decorar, quando na verdade você pode ler sim pouco. Sabendo a estrutura do gênero que você está produzindo, você pode ler pouco, que você vai conseguir desenvolver um bom texto. A terceira mentira que muitos ouvem por aí relacionada à redação do Enem é que os temas da redação do Enem são muito difíceis.
Gente, isso é muito mentira. Não são difíceis. Todos os temas que caem na redação do Enem são temas que alunos que saíram do ensino médio, porque olha só, todo texto, você entende isso, que todo texto ele tem o quê? Uma linguagem específica, um público específico. E quem é o público que vai fazer a redação do Enem? O Enem foi desenvolvido para alunos concludentes do ensino médio. E o aluno, se é aquele que não está em defasagem na sua educação, ele estará entre os 17 e 18 anos. Então, nós corretores, nós professores, não esperamos desse aluno que ele produza um texto sobre algo que ele nunca leu. Então, quem elabora a redação do Enem sempre vai produzir o quê? Sempre vai produzir um tema, colocar ali um tema que você já leu em algum lugar, que você já ouviu, que saiu na mídia. Por que muitos professores orientam seus alunos a fazerem isso? Olha, fiquem antenados, assistam a jornais, leiam, observe o que está saindo, as atualidades, porque tudo que tiver ali como tema, você já leu, você já ouviu. Se você não leu, você ouviu. Ah, Sandra, eu ouvi, não li, como que eu faço para colocar isso na redação? É só você atribuir a fala a quem é de direito. Olha, saiu na emissora tal, no jornal Y. Um dia um aluno, até lá do Nordeste, eu achei muito legal, assim, pela questão da realidade. Quando eu estava falando sobre esse assunto de ler, de autoralidade, de dar voz, né, a quem realmente é de direito. Ó, isso aqui não é meu, eu tirei de algum lugar. Esse aluno falou assim, professora, eu só ouço rádio, eu não assisto a TV, eu não leio, porque eu trabalho. Então ele trabalhava o dia todo e à noite ele não tinha tempo de fazer as leituras, porque ele tinha, acho que ele fazia em EJA, né, à noite, jovens e adultos, tudo para jovens e adultos, ele não tinha esse tempo. E ele falou assim, como que eu faço para colocar algo que eu ouvi no jornalismo ali, no rádio, como que eu faço? Eu posso? Falei, claro que pode. É só você atribuir, falar de onde, o nome da rádio, se você souber o nome completo do locutor, ou no programa tal. Se você não precisa colocar dia, hora, não. Então saiu isso, ele falou isso. Então se você traz à memória algo que você leu, que você viu, isso vai sim trazer ao seu texto a autoralidade que você precisa, ok? Então, os temas não são difíceis. São temas que você pode pegar e associar a algo que você já ouviu, já leu em algum lugar. Então, para desconstruir essa mentirinha, é só você, então, a verdade, eu já até falei sobre ela, é você ir fazendo associações a outras situações de alto contexto de produção que você tenha lido, que você tenha ouvido. O tema do ano passado, que tocou aí na questão emocional, né? E os alunos falam assim, ó, quem nunca leu sobre depressão, quem nunca leu sobre algum problema psicológico, todos já tinham algo para falar, tá? Ah, Sandra, mas por que caiu o número de produção, o número de alunos que tiraram nota 1000? O ano na última, sem ser a versão do ano passado, em 2019, foram 53, se eu não me engano, nota 1000. E agora somente 23, 28, foi isso? Acho que é 28, agora até perdi o número. Mas caiu muito. Por que isso? Porque a questão da correção olhou bastante a autoralidade. Analisou aquilo que é seu, aquilo que você não está só reproduzindo, o que você está lendo, tá? Você só está sendo como um papagaio, né? Reproduzindo. E aquilo que eu falo, textos prontos, textos coringas, estrutura coringa que a gente ouve muito falar, né? Esse nome aqui na rede, muita gente que vende e tal. Um dia um colega me corrigiu e falou, Sandra, essas estruturas de textos prontos ajudam, é uma estratégia para ajudar o aluno e muitos alunos estão se dando bem. Só que, como assim muitos estão se dando bem? Olha só, quando você decora uma estrutura, um texto pronto, você tira a sua inferência, aquilo que o seu estilo, você não imprime ali o seu estilo.
Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E isso te impede de futuramente, lá, você entrando no curso que você quer, caso você consiga, você vai ter dificuldade para produzir, porque lá você não vai, ou você vai passar a vida toda copiando, pedindo alguém para fazer para você, porque você não sabe como elaborar um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Então, as estruturas prontas podem servir até certo ponto, mas elas tiram de você a possibilidade de você evoluir, de você aprender e se sair bem em diferentes contextos, diferentes situações. Então você precisa ficar atento quanto a isso. Então, para a gente já ir caminhando para a conclusão dessa live, então olha só, você precisa, para chegar à redação que aprova, você precisa não se preocupar em ter o hábito da leitura. Porque hábito é algo que você faz rotineiramente, certo? Você precisa ter o quê? É você saber interpretar o pouco que você lê. Se você lê uma vez por semana, 2 vezes, não importa. Mas aquilo que você lê, você precisa atribuir sentido àquilo. Sandra, me dê uma outra dica. Tá, eu vou pegar uma página para ler. Como que eu faço? Primeira coisa, pegou um texto. Começou a ler, leia devagar. Preste atenção, leia devagar. Leia pausadamente. Volte destacando as palavras-chave, tá? Ah, peraí, mas essa palavra-chave está relacionada ao título, ó que bacana, você já vai fazendo associação com todas as palavras que estão relacionadas ao título e você vai estabelecer relação com alguma outra coisa que você já leu. Sandra, mas eu ainda não estou nesse patamar, tem alguma outra dica, Sandra? Olha, você pode... Tá, Sandra, eu posso ler pausadamente, você pode marcar as palavras que você desconhece, buscar no dicionário o que significa essas palavras. Elas podem ser utilizadas em diferentes situações. Que situações são essas? E quando você faz isso, você já vai o quê? Adquirindo, melhorando o seu vocabulário, tá? O seu repertório aí. Tá, depois que você fez isso... Leia parágrafo por parágrafo, entenda cada um deles, tá? Lê o texto uma vez como um todo, depois volta por parágrafo, destacando, entendendo o que está dizendo ali. E depois que você entende, o que você tem de fazer? Contar isso. Se você tiver alguém perto, você pode oralizar, se não, escreva. Imagine que tenha, coloque um amiguinho imaginário, tá? Pega um amiguinho imaginário e fala, ó, fulano, eu acabei de aprender agora isso, esse parágrafo tá falando isso, isso, isso. Então, reconte, reformule aquele parágrafo com suas palavras. Isso vai te auxiliar muito. E aí você vai fazendo associações. Você precisa ficar atento ao poder das palavras, ao poder do verbo, principalmente. Olha só, eu não vou dar uma aula aqui para você de gramática, de sintaxe, mas nós falamos, nas aulas de língua portuguesa, de gramática, nós falamos para o aluno o quê? A nossa oração, a nossa frase da língua portuguesa, ela é chamada de frase, porque ela tem sentido, mas a gente fala que é uma frase oracional. Ela é chamada de oração porque tem verbo, tá? Então, a nossa estrutura da língua portuguesa, né, vamos assim dizer, vamos usar o nosso contexto, ela gira em torno do verbo. Antes do verbo vem o sujeito que pratica aquela ação. Depois do verbo é o que se diz daquele sujeito. Então você precisa entender que o verbo é o centro. Quando você pega uma atividade, você logo pega nos enunciados o quê? Destaque, analise, escreva, observe. Então você tem de ficar atento aos comandos. E na leitura do seu texto, identifique também quais são os verbos principais que estão ali naquele texto, porque esses verbos, eles vão te direcionar, vão te orientar. Muito aluno que erra uma questão às vezes na prova é porque ele não se ateve ao que o verbo estava dizendo, tá? Então, que é o sentido correto daquele verbo. Então, se você presta atenção, isso vai te ajudar. Então, se você tem esse hábito, antes da prova, quando você chegar para produzir a redação, que é a prova, você vai conseguir ler todos os fragmentos que estarão lá, porque geralmente são 3, 4 fragmentos. Você lê, entende, faz associação com outra coisa que você leu, que você ouviu em diferentes contextos e daqui a pouco você já está pronto para produzir. Por quê? Porque você domina a estrutura do gênero que é cobrado. Eu falei aqui, então, a primeira verdade não é ler muito,
é você dominar a estrutura. Você pode ler pouco, mas atribuindo sentido àquilo que você lê, você desenvolve uma boa redação. Ao que nós falamos, né? A redação que aprova. E, ou uma dica assim, pra gente fechar. Uma não, hoje eu estou assim, boazinha? Não vou usar esse termo não, vamos usar esse diminutivo. Então hoje eu vou passar pra você algumas dicas. Vamos lá. Sandra, incisiva aqui, vou te passar dicas preciosas, tá? Que irão te auxiliar na sua redação que aprova. Preste atenção. Partindo das 3 mentiras que eu passei pra você aqui e das 3 verdades, você precisa entender que você não precisa ser quem? O Pelé. Vamos usar o Pelé que todo mundo conhece. Poderia usar um outro jogador. Vamos usar Pelé da minha época. Claro que não vamos tirar o termo época aí. Mas você não precisa ser o cara, o Pelé da redação. Porque muitos alunos, eles pegam aquela redação. Porque a gente vê aqui na internet orientando. Eu também faço isso com os meus alunos. Porém, eu faço comigo do lado, orientando. Mas o aluno, ele vem aqui na internet, pega a redação nota 1000 e começa a olhar e fala, nossa, esse cara aqui, parece que ele lê muito, nossa, esse cara aqui tem uma boa escrita, nossa, e ele começa a se comparar com aquele aluno que tirou nota 1000, sem se atentar ao processo que aquele aluno passou, a habilidade que ele teve, a prática de escrita que ele teve, e isso acaba fazendo o que com você? Te deixando estressado, isso te deixa angustiado, e aí você começa a pensar nas mentiras. Eu preciso ler muito, eu preciso decorar muito. Não é isso, não é, você não precisa ficar se comparando com quem está lá, porque cada um tem o seu nível, você não sabe o processo que aquele camarada, que aquele indivíduo passou. Então você tem de trabalhar o quê? Dentro das suas possibilidades. A redação que aprova é aquela que se encaixa com o seu estilo, com o seu padrão, com a sua estrutura de produção. Não queira vir calçar sapato dos outros. Gente, fala nisso. Ontem eu saí, precisei ir ao médico, calcei um sapato. E o indivíduo ficou apertado no meu pé, tá? Fazia tempo que eu não usava e eu acabei tendo de caminhar um pouquinho. Eu não via a hora de chegar ao local que eu precisava, porque aquilo estava me incomodando, estava arranhando, logo eu não vi, nem parei para olhar, mas eu sabia que já tinha formado uma bolha, e aí aquilo toda hora o sapato batendo em cima daquela bolha, eu falava, eu preciso chegar, aquilo me deixou angustiada. Agora pensa você, pegando um padrão de um texto de outra pessoa e tentando se encaixar naquele texto, vai ficar forçado, não vai ficar a sua cara. Tem texto que a gente pega, que a gente percebe, nossa, ele começou de um jeito, aqui esse aluno já fez uma embolação total e, nossa, finalizou como quem diz assim, eu quero terminar logo para entregar porque eu já não aguento mais olhar para esse texto. Isso às vezes na sala de aula acontece, tem aluno que chega para mim, tira a folha, aqui professora, não quero nem saber, tá? Nem me mostra depois o que vai dar nisso aí. Faz somente como obrigação. E se você não identifica o seu estilo, como que você se porta diante do gênero que está sendo cobrado, porque você quer se encaixar no texto do outro, isso vai ser sofrido. Você vai sofrer, você não vai aprender e não vai conseguir a redação que aprova. Vai por mim. Eu tô falando isso pelas experiências, pelos alunos que eu conheço, pelas redações que eu corrijo. A redação que aprova é aquela que você se encaixa, que você domina, que você consegue ser assertivo porque você não fica forçado, você não sofre para produzir, tá? Então, essa é a dica, assim, essencial que eu quero deixar para você. Você precisa se autoconhecer. Mas uma outra coisa é fundamental também, tá? Nesse autoconhecimento. Porque às vezes você não consegue fazer esse processo sozinho. Você precisa o quê? Aprender a pedir ajuda à pessoa certa. Agora eu vou usar aqui, fazer uma crítica, tá? Eu vejo assim, muitas pessoas que estão aqui na rede dando dicas de redação, de produção de texto, sem nunca terem passado por uma faculdade de letras, sem nunca terem estudado a teoria do gênero.
estão apenas repetindo algo que ouviu de alguém, ou alguns pela experiência, porque ele fez, deu certo, mas sem passar pelo processo que um profissional passou, tá? E aí ele acaba dando algumas dicas que o aluno ele pega aquilo como verdade, sendo que não é. E se você tem um profissional formado, capacitado para te orientar, ele vai olhar para você e falar assim, não, isso aqui não é a sua cara. Pelo que você está produzindo, é isso aqui que você tem de fazer. Porque se você for por esse caminho, o seu texto vai ficar como você calçando um sapato que não é seu. Vai te apertar, vai ficar folgado demais, a coisa vai ficar feia. Vai te prejudicar. E isso a gente percebe na produção do texto. Então você tem de trabalhar com aquilo que está dentro da sua possibilidade, certo? Então busque uma pessoa idônea, uma pessoa que possa te auxiliar. Então isso é fundamental, tá bom? E a autoralidade. A autoralidade, ela só vem quando você identifica o seu estilo. Enquanto você quiser se encaixar no texto do outro, no padrão do outro, porque você achou bonito aquela citação, se deu certo para ele, não significa que vai dar certo para você. A autoralidade, ela reside em quê? Em você ter a habilidade de ler o que você está ali à sua frente, selecionar partes importantes, fazer inferência, associar com algo que você já leu, já ouviu em algum lugar, e atribuindo sentido, você vai lá e pronto. Essa aqui é a forma como eu quero falar sobre isso. Porque na redação do Enem, o tema que está lá, muitas pessoas já leram, talvez até o mesmo texto que você leu, tá? Como repertório. E todos estão lá com a mesma proposta de redação. O que vai diferenciar o seu texto do outro é a sua apropriação. Como você vai se apropriar daquele texto que está ali à sua frente, associar com o seu contexto, com as suas vivências e se posicionar. Porque lá você tem de ter um posicionamento. Enquanto você ficar só repetindo fala do outro, não se posicionar, esse texto não vai te levar à aprovação. Porque o que nós buscamos numa redação que aprova é a autoralidade, é o aluno imprimir a sua marca. Você precisa identificar o seu estilo, sim. Cada um tem um estilo e quem vai identificar isso é o seu mentor, o seu professor. Você não pode ficar só se baseando por aquilo que você está ouvindo ou porque aleatoriamente alguém falou que tem de ser assim. Então tem alguém para te direcionar e identifique. Porque quando nós pegamos uma redação, a estrutura, como eu disse, conta muito. 20% pode ser de uma citação, trabalhando com uma citação que você colocou. O resto é o seu posicionamento, a impressão que você tem daquilo, é a estrutura do texto, é a sua marca. Você tem de ter o seu estilo, tá? Então isso é que vai te diferenciar e vai fazer com que a sua nota seja diferente das demais e te leve à aprovação que você quer, tá bom? Então alguém tem alguma pergunta a fazer? Hoje creio que eu falei mais do que sempre falo aqui, mas é um tema muito pertinente. Então saiba que há muitas mentiras que estão sendo aí ditas e você às vezes está perdendo o equilíbrio porque está se levando por elas, sendo que você pode chegar à redação que aprova sem sofrimento, tá bom? Para você saber então mais dicas, continue aqui no nosso perfil todas as quartas, às 19h20, a professora Sandra Celino, euzinha aqui, estarei com você, apresentando temas relacionados à redação que aprova, para levar você, sem sofrimento, ao que você tanto quer, ao seu objetivo, que é conquistar a vaga numa faculdade, num curso superior. E eu creio que, de preferência, a maioria quer uma universidade pública, não é assim? Mas nós não podemos também nos pautar somente nisso, porque nós temos excelentes faculdades, universidades aí particulares com referência no nosso país. Então você poderá ter a oportunidade de optar, de escolher em qual escola você quer estudar, escola superior, porque a sua redação vai ser uma redação aprovada em qualquer contexto, porque você domina a estrutura, porque você sabe ler, você sabe interpretar e o seu estilo, é claro, é próprio, é peculiar. Todo mundo vai olhar e vai dizer, esse cara aqui não copiou de ninguém. Isso aqui é dele. Então isso é o que conta. Então, um grande abraço e aguardo você na nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Já que não tem perguntinha, beijão pra vocês que permaneceram até aqui.
Se tiver alguma dúvida, pode mandar no direct que depois eu te respondo. Grande abraço!